programa Mercado e Ação de hoje recebe o CEO do Grupo Educacional INEP, Faustino Júnior, com quem nós vamos conversar sobre... Está bombando na internet um recente decreto de número 8.497, agora publicado dia 5 de agosto de 2015, que acaba com o monopólio da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina na concessão de títulos de especialista, correto? Abre esse assunto para nós, Faustino. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Então, Luiz, é um prazer ter aceito mais uma vez esse teu convite e realmente tu tens toda a razão. Esse é o assunto que tem mexido em todas as redes sociais e tem agitado ainda mais acalorados debates entre a Casa Civil, a base governista e a oposição no Congresso Nacional nos últimos dias. Até porque esse decreto, realmente, na minha concepção, ele está revolucionando o exercício da medicina, da profissão de médico no nosso país. Mas isso automaticamente implicou numa compra de uma briga pela Casa Civil e pelo Ministério da Saúde com todas as classes médicas, com todos os órgãos de representações médicos. Isso era um monopólio destas duas entidades. Não existia a possibilidade de ser concedido o título de especialista, salvo por intermédio deles. Vou te explicar como funcionava até então. E, na verdade, nesse período de transição ainda funciona porque ainda está em implementação esse novo modelo. Com o modelo clássico, implicava em 3 possibilidades que o médico poderia ter titulação. Essa titulação é o que habilita o médico a divulgar o exercício de uma especialidade. Desde o Decreto-Lei de 1957, no seu artigo 17, o médico, enquanto médico, isto é, enquanto tendo seu diploma de bacharel em ciências médicas registrado num Conselho Regional de Medicina, ele poderia exercer a medicina, e ainda pode, em quaisquer de suas especialidades. O problema é que ele não podia, e isso foi reforçado pelo parecer 21 de 2010 do Conselho Federal de Medicina, ele não podia, por assim dizer, divulgar uma especialidade. Ou seja, eu poderia fazer uma neurocirurgia, mas eu não poderia me chamar de neurocirurgião. Isso criava, como eu gosto de dizer, uma esquizofrenia na classe. Porque nós sabemos que todos exercem, especialmente nos prontos-socorros, e hospitais públicos do país, os médicos são clínicos gerais, eles exercem todas as especialidades. Só que eles não podem dizer que o fazem. Essa sempre foi o antagonismo. E aí, para poder dizer que o faziam, ou se chamarem de especialistas, havia 3 formas diferentes. Ou ele fazia uma pós-graduação, e aí tinha um problema, porque ele não podia se chamar especialista, mas somente pós-graduado em uma determinada área. Ou ele fazia uma residência médica acreditada pela Comissão Nacional de Residência Médica, e daí ele ficava 3 anos em dedicação exclusiva, isso desde o novo Código de Ética Médica de 2010. Que é o que o pessoal faz habitualmente quando se forma, faz concurso para as residências. Habitualmente eu não diria, eu diria desejável, porém infelizmente não é habitual. Por quê? Porque nós temos menos de 4.000 vagas acreditadas, ofertadas por ano em todo o país. E isso não dá conta do egressos de médicos formados que nós temos nem nas grandes capitais, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. Sim, isso não dá 4.000 médicos para todo o Brasil, 4.000 especialistas novos por ano em todo o Brasil, não atende a necessidade, não atende a demanda nenhuma. E isso obstaculizava o acesso a certas demandas e também a necessidades regionais, pois hoje nós não temos mais que 50 membros especialistas registrados no Conselho Federal de Medicina na região norte. E aí as pessoas vão me dizer, mas não existe medicina na região norte, o pessoal não faz cirurgia cardiológica, o pessoal não faz umas neurocirurgia, o pessoal não coloca anestesia na região norte. Claro que acontece. Os médicos lá, como eu brinco de dizer, são severinos, eles fazem de tudo. Assim como em qualquer outra parte do país. O problema é que eles não tinham, por um lado, não tinham acesso a residências e a programas de educação continuada médica, e por outro, mesmo que o tivessem, não podiam dizê-lo. Mas esse título que o Conselho Federal de Medicina dava para quem fazia ocupava uma vaga de residência acreditada pelo MEC, ou seja, pela Comissão Nacional de Residência Médica, era o que a gente chamava de título de especialista. Esse mercado ele passou a ser, vamos chamar de mercado, esse segmento, ele passou a ser agora então desregulado pelo governo. Isso vai propiciar que novas escolas passem a ofertar. Na verdade, meu querido, é justamente o contrário.
Por não haver uma regulação governamental, o Conselho Federal de Medicina, de uma certa maneira, autoritariamente, havia vocado essa responsabilidade para si. E, por outro lado, a Associação Médica do Brasil, que é uma associação privada, outorgava um outro título paralelo que não era o título de especialista, que era o título de membro titular de uma sociedade. Ou seja, se eu era amigo de um determinado grupo de cardiologistas, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles me chamavam, eu fazia uma prova, e aí eu me tornava cardiologista. Ou seja, eu recebia um título honorífico de uma associação privada, que é a AMB, ou eu recebia um título profissional por ter feito uma residência pelo Conselho Federal de Medicina, ou recebia um título acadêmico por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Eu tinha uma triarquia de títulos diferentes. Isso ninguém compreendia, isso é uma panaceia. O que o decreto 8497, agora de 5 de agosto de 2005, vem a colocar? Três questões básicas. A primeira delas, não há mais o monopólio do CFM e da AMB. Agora, o governo, via Ministério da Saúde, passa, em parceria com o Ministério da Educação e com a Comissão Nacional de Residência Médica, a regular o Cadastro Nacional de Especialistas. Isso é, quem diz quem é especialista em uma determinada área não é mais a AMB, não é mais o Conselho Federal de Medicina. É o Ministério da Educação para informar um cadastro que pertence ao Ministro da Saúde. Explico melhor. O Ministério da Educação, como é que ele atua na educação continuada? Por meio das instituições de ensino superior. Essas instituições de ensino superior, ao qual uma delas eu represento aqui, ofertam cursos de educação continuada em nível de pós-graduação. E a partir desse decreto, as pós-graduações, de uma maneira muito mais democrática que antes, não aristocrática como era, por assim dizer, porque na verdade era como pertencer a uma sociedade médica era como se fosse pertencer a uma maçonaria. Eu tinha que ser convidado. E isso era extremamente complicado, porque eu poderia ter uma N qualificação, só que eu só iria ser reconhecido no mercado se eu pertencesse a um determinado grupo. E se esse grupo me convidasse e ele me outorgaria o direito de me chamar como especialista. Agora não. Agora eu faço um cursos de capacitação, de educação continuada, de pós-graduação lato sensu, nas diferentes áreas médicas, e o governo, a partir da regulamentação do programa Mais Especialidades, me permite o quê? Me permite que eu possa dizer efetivamente que eu sou especialista. Porque as faculdades agora vão alimentar esse cadastro do Ministério da Saúde. Nós, coordenadores de curso, vamos dizer quem é especialista e quem não é, porque efetivamente teve uma boa aprovação, teve uma boa nota num curso que fez conosco. E isso é uma coisa importante. As associações médicas, nunca, por serem instituições privadas, nunca tiveram nenhuma espécie sequer de fiscalização. Nós, instituições de ensino, não. Respondemos para o MEC, todo ano temos visita e temos que sempre consubstanciar a nossa qualidade, porque somos constantemente avaliados. Faustino, comentar, você também é reitor do INEP, né? Uhum. A questão do ensino, vamos falar um pouquinho a questão do ensino agora mais genericamente aqui no nosso país, no nosso estado. A situação econômica está afetando muito a condição do aluno frequentar curso superior? Já vem há algum tempo, eu diria os últimos 10 anos, que nós vemos uma modificação na forma como se dá a questão do ensino superior, que é a área que eu atuo, em função, de certa maneira, de questões de crise econômica. Porque cada vez mais os cursos que eram diurnos e o grande público de alunos que nós tínhamos nas turmas pela manhã e pela tarde, deixaram de existir. Passou tudo para a noite. Todo mundo para a noite. Por que isso? Porque antes nós tínhamos aqueles jovens que tinham a ajuda do pai, da mãe, da família, e que, de uma certa maneira ou outra, os pais conseguiam ajudar com que essa pessoa pudesse exclusivamente se dedicar aos estudos. E isso mudou agora. Por quê? O governo financia praticamente tudo hoje. Mas não financia mais a educação como financiava antes. Isso é uma constatação. Bom,
mais de 75% dos alunos que nós tivemos em ingresso no nosso país, na educação privada, foram por meio de programas de fomento educacional econômicos, que eram basicamente o FIES e o ProUni. Pois bem, houve o corte total para novos acessos no mês de março deste ano. E somente agora se abriu uma pequena proporção, de que não chega nem a 5% do que havia de ingressos, e somente para as instituições que têm qualidade comprovada, isto é, que tem nota 5 no MEC. Os alunos, não interessa se estavam fazendo o curso, o financiamento, ele cessou? Essas ele pessoas cessou em tiveram março, que passar ou não teve mais ingresso? Semestre passado não houve ingresso nenhum de novos. Para este semestre, segundo semestre de 2015, se abriu para novos contratos do FIES, e o ProUni também voltou a chamar candidatos. Por não vou dizer 6 meses, mas por 5 meses teve todo esse processo congelado. Esse lapso de tempo, ele causa um transtorno econômico na entidade educacional fantástica. Tu tens, na verdade, um lapso de tempo de um semestre sem alunos. Como é que faz? Esse foi o grande problema. Várias instituições, e agora falo das instituições daqui do Rio Grande do Sul, e particularmente da capital e da região metropolitana, tiveram que realocar recursos e fazer demissões em massas. Nós temos notícias da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que fez, mês passado, agora uma demissão em massa de professores e de funcionários. E outras instituições que têm brigado com os sindicatos de técnicos administrativos e educacionais e o sindicato dos professores, no sentido de reduzir folha e de demissão, de gestão de demissão mesmo, porque realmente tem sido grave o problema de inadimplência, por um lado, e também da captação de recursos, já que não há mais na mesma medida recursos federais. Faustino, nós estamos nos aproximando do final do nosso programa, e eu queria que tu fizesse uma perspectiva para o ensino nesses próximos 2 anos, que me parece que é um tempo razoável para normalizar ou, enfim, tomar um rumo à situação econômica, à situação social com que o país se encontra nesse momento. A tua pergunta é muito pertinente, porque justamente na data de hoje a Casa Civil convocou uma reunião com todos os ministros e com a base aliada, no sentido de discutir exatamente o quê? Uma reforma ministerial. Se nós tivermos uma reforma ministerial neste momento, particularmente no Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o que gera a maioria das instituições de fomento no ensino, e, portanto, dá dinheiro, que é o que nos interessa, e o Ministério da Educação, com certeza nós teremos uma quebra nos programas que recém agora começaram a voltar de uma maneira muito incipiente, particularmente o ProUni e o FIES. E, nesse sentido, já protelando em 2 anos, o que nós prevemos, pelo menos até haver uma mudança significativa de gestão, é efetivamente crise. Prevemos que as instituições realmente vão continuar demitindo e que vai haver uma diminuição. Por quê? Porque quanto menos emprego, menos renda, automaticamente as pessoas têm menos condições financeiras de se qualificarem. E aí entra 2 questões. A tendência é, então, que nós tenhamos, como os cursos presenciais, particularmente os de graduação, mas não só os de graduação, os de pós também, tem um custo um pouco mais elevado, eu diria de 50%, 60%, até 70% a mais do que um curso à distância. Por outro lado, nós teremos um redirecionamento do mercado educacional no sentido da busca por cursos à distância. Então, as instituições que estão, digamos assim, e aí entra o papel dos grandes grupos educacionais que nós temos no Brasil, vão ter um crescimento ainda maior, porque as pessoas estão migrando do presencial para o ensino à distância por uma questão de custo, por uma questão de crise. Faustino Júnior, nosso programa está sempre à tua disposição. É sempre uma aula receber aqui, te ouvir. Agradecemos a tua presença. Fique conosco, retornamos num instante.